11 de abril, sábado de 2026. Deixa eu orar por você. Mas antes eu quero ler uma palavra que eu abri aqui e caiu em Esdras, né? Caiu em Esdras, capítulo 6, e versículo 3, que Deus fala: o rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Vou ler de novo aqui. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Eu ia ler o versículo 3, mas vamos começar pelo primeiro, segundo, e a gente termina no 3. O versículo 1 do capítulo 6, de Esdras, capítulo 6 de Esdras, versículo 1, que diz assim: então o rei Dário deu ordem e buscaram na chacelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará para lugar em que se oferecerão sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a suas alturas de 60 côvados e a sua largura de 60 cevados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amados, Deus fala aqui de edificação de templo. Se Deus, ele dá ordem aos reis, aos líderes, edificar o templo, Edificar o quê? Renovar, restaurar, transformar. Edificar é purificar, é santificar, é ajustar aquilo que foi desajustado, é consertar pelo aquilo que foi quebrado. Então sempre na casa de Deus há um renovo, há um tempo de renovo. Hoje mesmo o pastor que pregou a palavra à noite me chamou ali na frente e falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu fico até alegre nesta campanha Vaso Cheio e Vida Transbordante. Fico muito feliz, até mesmo motivado, porque Deus sempre tem testificado o que Ele quer fazer na casa de oração dele, na obra, aonde pessoas antes chegavam, em vez de se santificar, se purificar, se render, se humilhar aos pés do Senhor, acabava sujando a obra de Deus, acabava trazendo escândalo. Então, se Deus fala sobre renovo, a ordem de edificar o templo, é para que seja separado das outras coisas do mundo, secular, porque a obra de Deus tem que ser separada. Me lembro aqui quando Jesus chegou, porque a palavra do Senhor diz que Jesus ia todos os dias orar ou ensinar na casa do Senhor, na casa de oração. Mas teve um determinado tempo que ele foi, e quando chegou na porta da casa de Deus, estavam ali os cambistas fazendo comércio, negócios na frente da casa de oração. E com toda certeza dentro também da casa de oração. A Bíblia diz que Jesus se irou. A Bíblia também fala: irais e não pequeis. Jesus se irou, mas não pecou, mas ele se irou. A ira foi a justiça de Deus. Mexeu com o próprio Filho, o Senhor Jesus, e quebrou tudo, arrancou tudo, limpou a casa de Deus. Aqui tem que ser respeito, aqui tem que ter reverência, porque aqui é algo separado. É um espaço físico separado para encontro de levar a Deus reverência. A casa de Deus não é a casa de levar fofoca, calúnia, confusão, contenda, briga, discórdia, divisão, separação. A casa de Deus é para você ir buscar ajuda, abrir o coração, contar para Ele as lutas que você tem passado, contar para Ele as dificuldades que você tem enfrentado, as afrontas do inimigo diariamente que tem te perturbado. É de você procurar ter um vínculo, uma intimidade, criar uma comunhão com o Pai. Então, quando você entra na casa do Senhor, a Bíblia até fala um exemplo ali de Moisés. Moisés, o que é que você tem nos seus pés?
os calçados. Na casa do Pai tem que entrar descalço, né? Aquilo que Deus quis explicar a Moisés é entrar com reverência. Nós não podemos chegar na casa de Deus, já entrar, olhar para o irmão, odiar o outro e chegar trazendo fofoca. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. A casa de Deus é casa de oração. É de você chegar lá, botar o seu joelho no chão e começar a orar, e começar a clamar, e começar a buscar, abrir o coração para Ele. Falar toda a verdade, pedir ajuda. Buscar a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos a misericórdia dele, mas é buscar a presença para ele trazer paz interior, trazer paz, presença dele. Então essa campanha, o vaso cheio, é para isso, para você ir buscar a presença, participar da campanha, fazer um voto com ele, pedir ajuda, pedir socorro. É uma casa de socorro espiritual. Então, minha amiga, meu amigo, essa palavra é uma palavra que edifica nossas almas. Que quando ele leu ali o memorial, né? O rei Dário abriu ali o memorial e leu, e dizia no ano 1º do rei Ciro. O rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para o lugar em que se oferecem sacrifício, e os fundamentos serão firmes. Então a casa de Deus é casa de edificar. E quem edifica? A liderança. Nós que somos líderes, chamados por Deus, nós temos responsabilidade. E por isso que Deus nos deu essa campanha forte, porque Ele quer que os vasos estejam cheios, quer que a casa dele esteja santa, purificada, adornada. Não quer uma casa de confusão. Uma porta de bar é uma porta de confusão, daqui a pouco está ali todo mundo bem, daqui a pouco está briga. Mas a casa de Deus não. A casa de Deus é onde você vai encontrar paz, vai encontrar o consolo, vai encontrar fortalezas para Ele te dar força, para você suportar o seu dia a dia, no trabalho, entre a família. Então, minha amiga, eu quero orar por você, meu amigo. Para você, quando for buscar a Deus, saia de casa, já faz um propósito com Ele. Senhor, usa o pastor para me responder tal coisa, para me afirmar tal coisa, trazer resposta. E ali o Espírito de Deus ouve. E é bom, Deus é bom demais, meu irmão. Deus, Ele é bom, é maravilhoso. Eu nunca conheci um ser tão extraordinário como esse Deus. Eu fico até sem palavra para definir, porque eu entendo que se eu for definir alguma coisa em relação a Ele, eu vou ser injusto, porque Ele é muito mais do que eu falo, do que eu conheço, do que eu sinto. Ele é grande. Eu não entendo por que Satanás fez isso. Deixou o orgulho, eu não entendo. Isso também pode acontecer com a gente. A gente querer se achar ser alguma coisa e a gente não é nada. A gente só sopra o pó da terra. Então deixa eu orar pela tua vida, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos traz entendimento. Faça com que as pessoas venham entender que a tua casa é casa de oração, não é de confusão, de contaminação. Não é casa de chegar ali na frente de um ministério, Pai, em adultério, em fornicação, em coisas erradas que são abomináveis ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, nós sabemos vários relatos da Tua Bíblia, que pessoas foram fulminadas, porque brincou muito, meu Pai, com as suas coisas que são santas. E o pedido que eu te passo aqui, Pai, como os profetas vão ali e confirmam que aquele altar é santo, aquele altar tem fogo, eles sentem até arrepios, meu Pai, do poder que há naquele altar, como foi consagrado para a obra, Senhor. O Senhor tem visto as minhas lutas, o Senhor tem acompanhado as missões, meu Pai, que eu tenho enfrentado. Eu tenho passado por dificuldades, Senhor, mas eu tenho confiado em Ti. Eu tenho lançado a minha vida, Pai, no Teu altar, minha casa, minha família, os meus filhos, os membros desta obra, a família dos membros desta obra, Senhor. Eu tenho clamado, eu tenho jejuado, Pai, eu tenho me entregado ao Senhor por amor ao Senhor. É uma prova que eu Te amo, Pai. E peço ao Senhor força, nos dá saúde e força, Senhor, para a gente prosseguir, nos dá muitos anos de vida e saúde. E que essa campanha venha ser uma campanha que fique na marca para a história.
aonde Deus visitou a tua igreja. E aqueles que não estão indo porque Satanás está botando lutas, dificuldades, estão travando, Pai. Destrava, Pai, desbloqueia, Pai, para que essas pessoas venham participar dessa campanha. É que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aqui quem fala é o apóstolo Ari Santana, da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida. O poder, a palavra e a mão de Deus está aqui. Que Deus abençoe a todos.